eu sou a Daniela Maine, eu sou aqui do Agape, Espaço de Arte, da Galeria de Arte J.M. Moraes. E, bom, a gente está aqui com uma exposição e eu queria falar um pouquinho de alguns artistas. Vou começar falando hoje sobre um artista assim que eu tenho muito carinho, e cada vez que eu convivo mais com a sua obra, eu descubro coisas novas e tenho muita honra de estar acolhendo assim alguns grandes artistas. E um deles é o Alfredo Volpi, né? Volpi, a gente pesquisando, eu lendo algumas informações, eu gostaria de passar então isso para vocês, algumas curiosidades da vida dele. O Volpi então é um artista ítalo-brasileiro. Ele nasceu em Lucca, na Itália, vou dizer a data, em 1896. E em 1911, com 15 anos, ele começou a pintar. Ele inicialmente pintava assim, suas pinturas eram mais decorativas, mas ele começou a trabalhar com uma pintura um pouco mais elaborada, ainda uma pintura mais clássica, com pinceladas bem espessas da tinta a óleo, e foi desenvolvendo seus processos de trabalho. A história de vida também, ela é meio que atravessada não só pela pintura, pelos amigos que ele convivia, pelo seu empenho em se expressar através da arte, mas também através muitas coisas aconteceram, porque teve uma mudança na sua vida que ele, em determinado momento, ele se casou, e a sua esposa, ela acabou tendo uma doença que foi necessário que ela se mudasse para uma cidade do interior. O nome da cidade é Itanhaém, é difícil de dizer, mas essa cidade era uma cidade assim, interessante, porque ela era uma cidade muito clara, muito iluminada, tinha muita luz, uma cidade do interior. Então Volpi trabalhava durante a semana e os finais de semana ia visitar sua esposa. E chegando nessa cidade, ele começou a sentir que tinha uma luz diferente, que tinha toda umas cores que interessavam, os casarios, as imagens que começaram a mexer com ele e a provocar também uma mudança nessa pintura. Então ele aos poucos foi trabalhando, foi pintando esses casarios, foi colocando mais cor, mais contrastes, foi colocando elementos que tinham a ver com esse lugar que o encantou. E as bandeirinhas também tem a ver com essa história, com esse vínculo com essa cidade, porque um desses finais de semana que ele foi visitar sua esposa, ele chegou lá e era a época de São João, então ele viu a cidade totalmente coberta pelas bandeirinhas, e ele achou super interessante aquela forma, penso eu. Eu estou meio que entrando, né, na vida de Volpi, assim, sem pedir licença, mas pelos relatos que eu ouvi, ele se encantou pelas bandeiras, pelas cores, e começou a introduzir também essas bandeiras nos seus trabalhos. E ele foi aos poucos simplificando as formas, ele passou dessa imagem que antes era acadêmica para uma simplificação. Também um dado importante foi que a partir daí ele começou a pintar assim de memória, não mais olhando o seu tema, mas então ele pintava de memória e aquelas imagens foram se geometrizando, foram se simplificando. Tanto é que ele foi convidado para fazer uma exposição junto com os concretistas. Ele não se considerava um concretista, de repente um puro concretista, porque ele nunca deixou de trabalhar com essas pinceladas. E ele tinha esse estilo próprio dele, de trazer, mesmo com a técnica que ele tinha mudado, né, da tinta a óleo, ele passou a trabalhar com a têmpera, que é uma técnica muito antiga, que usada com clara de ovos, né, eram feitas, acho que clara, gema, não me lembro. E, na verdade, assim, ele mudou e a técnica mudou e se transformou digamos, uma espessura mais leve, mais tranquila, mais transparente, mas mesmo assim ele trabalhava com a pincelada, a gente percebe isso nos seus trabalhos. Tem uma curiosidade que eu achei bem importante, bem interessante, na verdade, que ele colocava, para tirar o cheiro do ovo nas têmperas, ele usava um cravo, essência de cravo, então suas pinturas, elas exalavam também um cheiro de cravo. Então tem várias peculiaridades assim na vida de Volpi. E um fato interessante que de repente deu um upgrade na sua vida foi que em 1953 ele foi convidado para participar da Bienal de São Paulo. E um crítico de arte se encantou pelos seus trabalhos.
Então, devido a isso, esse encantamento, ele acabou sendo um dos premiados dessa Bienal, juntamente com o Di Cavalcanti, que ele também tinha um vínculo de amizade. E a partir daí ele começou a deslanchar assim, no seu trabalho. Tem também uma interessante que ele fez uma exposição individual, aos 48 anos foi sua primeira exposição, e ele vendeu todos os trabalhos, né? Essa é uma coisa inédita, principalmente quem é da arte sabe que é difícil vender todos os trabalhos numa exposição, ainda mais antigamente. Então, assim, ele começou a despontar, a ser um artista muito conhecido. Sua obra é uma das mais conhecidas, acho que todas as crianças, né, nos colégios aprendem um pouco sobre Volpi. E também interessante, ele foi uma pessoa que teve muitos filhos, acho que teve algumas adoções também de filhos. Suas obras estão também espalhadas, né? E devido a isso também, infelizmente, existe muita falsificação de Volpi. Então a gente tem que ficar atento, né, aos Volpis que chegam nas nossas mãos, mas se interessar pela essa história que é tão bonita. Então, para que vocês que tiverem curiosidade, eu vou mostrar aqui o Volpi que nós temos aqui no Agape, que está consignado conosco, e é uma obra lindíssima. Eu vou mostrar, tá? E eu agradeço se vocês ficaram aí me ouvindo um pouquinho.